meus amados, nós vamos falar sobre a desistência do Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, Joseph Ratzinger, o Papa intitulado como Bento XVI, está renunciando à sua carreira, renunciando o seu papado agora no próximo dia 27 de fevereiro de 2013. Há uma preocupação para o mundo católico, e não somente para o mundo católico, mas também para o mundo evangélico, na crença e no acreditando que o Papa seria o último Papa, após esse Papa viria a besta, viria o anticristo. Deixando bem claro nessa questão, existem profecias bíblicas que se falam algo que semelha ou algo que venha semelhante na semelhança desses fatos, mas não propriamente dito e não propriamente assegurando que seria realmente essa questão. Se nós olhar para a Bíblia e nós olhar para a história do povo de Israel, nós sabemos que o povo de Israel está no centro de todas as especulações, está no centro de todas os fatos que hão de vir, ou os fatos que hão de acontecer. O anticristo não pode reinar no meio do povo se ele não for da descendência de um judeu. Agora nós olhamos para os pontos de vistas praticamente distintos, ou seja, as três maiores religiões do mundo podemos considerar como seria o cristianismo, o islamismo e o catolicismo. O islamismo, o cristianismo e o catolicismo. Agora, olhando por pontos de vistas diferentes, nós vamos entender que se o anticristo vier da linhagem do Papa, ou seja, se o anticristo reinar ocupando o lugar do Papa, ou se o Papa é a besta, como alguns acreditam que seja, que está descartado essa possibilidade, nós podemos ver que essas três religiões distintas, o cristianismo, o catolicismo e o islamismo, por mais que o povo católico poderia até acreditar nos seus feitos, acreditar nos seus grandes feitos, nos seus beneplácitos, mas jamais o povo evangélico, jamais o povo islâmico, o islamismo e o cristianismo, irá ajuntar para ser manipulado pelo anticristo, que é a crença de algumas pessoas que acham que o Papa é o anticristo ou que será o anticristo. Não existe essa possibilidade, primeiro, porque o cristianismo não vai se envolver no catolicismo, ou o catolicismo ele está em situações à parte. O islamismo está buscando ganhar o catolicismo. O cristianismo trabalha para ganhar os católicos, para que isso venha a ter uma unificação, para que venha a ser unidos. Isso, nós podemos ver que não há nenhuma possibilidade disso se ajuntar até o presente momento, ou o nosso entender. Por quê? Porque nós vemos que a palavra de Deus diz que o povo de Israel, ou seja, o anticristo virá da descendência de um israelita, até porque o centro das atenções está em Israel, está sobre o povo de Israel e sobre a promessa de Israel. Nós somos simplesmente povos considerados por Jesus Cristo gentios, alcançado pela graça e pela verdade divina. Nós fomos alcançados pela misericórdia e a graça de Deus, ou seja, pelo favor imerecível. Nós não merecíamos, fomos alcançados. O cristianismo tem raiz, tem base, assegura a sua fé,
O cristianismo procura levar em todos os aspectos da vida, em todos os âmbitos da vida, está ali centrado em um único objetivo, que é Jesus. Claro, porque Jesus mesmo fala que é autor e consumador da nossa fé. O catolicismo, existe algumas questões que lhe impedem de ter Jesus como seu Senhor, ou o seu Salvador, ou o seu Deus Supremo, porque precisa de muitas ramificações para levá-lo à crença do povo até Deus. E o islamismo acredita em Alá, acredita no seu próprio Deus, sendo Alá. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia fala que o anticristo virá, nascerá primeiro do mar, depois nascerá do mar e da terra. A palavra de Deus diz que o primeiro fará grandes obras, sairá com 7 cabeças da água. E quando nós olhamos, pensamos logo de imediato que seria uma imagem amedrontada, uma imagem que iria amedrontar um povo. Não. Quando a palavra fala que sairia do mar a besta com 7 cabeças, estaria dizendo que nasceria um homem que pensaria por 7 pessoas. Um homem que vai pensar por 7 pessoas. Então o povo está preocupado nesses últimos dias. Será que é ou não é? O Papa será o anticristo? O Papa não será o anticristo? E aí? A resposta é clara. O Papa, ele não pode ser o anticristo, até porque o anticristo nascerá de nações, nascerá de povos, e, na verdade, o anticristo vai nascer com uma força talvez independente, aonde que o povo vai começar a ver um homem com qualidades, fazendo prodígios e sinais. Mas o porquê que o Papa, o Bento XVI, o Joseph Ratzinger, vai deixar o seu cargo? Problemas de saúde, problemas de dificuldades, talvez no tempo que ele tem, porque a vida de um homem como o líder espiritual conhecido e considerado como a Vossa Santidade, no mundo católico, tem um trabalho muito grande, tem um trabalho muito forte a ser feito, além de estudar vários idiomas, as responsabilidades, e todas estas questões levam em considerações. E afinal de contas é um homem só, não tem uma família ali para estar orientando, não tem uma esposa para estar do lado, não tem os filhos para estar do lado. São fatos que são à parte, são fatos que sabemos por que a Igreja Católica não pode ter herdeiro, não pode ter filho, é pelo fato de não poder ter herdeiro na Igreja Católica. Jamais alguém pode herdar, Ou seja, o Papa é o dono de todas as riquezas da Igreja Católica até o presente momento. Tendo um filho, já será diferente. Os filhos também terão direito dessa questão. Passarão a usufruir, passarão a estar usufruindo dessa questão. Mas a grande verdade, a doença impede o Papa Bento XVI de ser um líder religioso conhecido como a Vossa Santidade na Igreja Católica? Talvez não. Os fatos vêm se agravando já há tempo. O povo está aí, a mídia está buscando, o povo está de olho. A Igreja Católica está passando por problemas difíceis na sua vida. A Igreja Católica está envolvida em muitos problemas, e alguns deles podemos citá-lo, o problema da pedofilia. E isso vem agravando a questão da Igreja Católica, a moralidade da Igreja Católica, e também pelo fato
de existir os casos de pedofilia, a Igreja Católica o povo está vendo que não existe o absoluto em uma religião, tendo o Papa como seu absoluta. Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI, ele não é absoluto, porque mesmo ele sendo absoluto, como o povo acredita que ele é absoluto, mas é ser humano, é pecador. E Jesus Cristo, ele é absoluto, porque ele viveu, fez as obras, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus e está vivo até o dia de hoje e sempre estará. Quando nós olhamos para a crise Vaticano, a crise da Igreja Católica, a crise que a Igreja Católica está passando, eu não estou dizendo em crise financeira, estou dizendo em crises em ordem religiosa, em ordem de principados. São crises afetadas por várias questões. A Igreja Católica é uma das igrejas mais ricas, ou seja, é a igreja mais rica do mundo. Possui patrimônios, inúmeros patrimônios, sempre nos melhores lugares, adequado dentro de uma cidade, em frente às grandes praças, os grandes centros da cidade. Ali está uma igreja católica e muitas delas estão em terrenos doados pela prefeitura, cedido pela prefeitura por um período de tempo, e quando a prefeitura quer resgatar esse terreno, não tem como. E ela está em grande processo em juiz, em grande processo no mundo por esta questão. A Igreja Católica, há mais de 700 anos, ou seja, quase 700 anos, quase 7 séculos, você vê que há 70 décadas não havia desistência de um Papa. Mas a Igreja Católica acredita que ainda será absoluta. Mas não é absoluto somente a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós sabemos que um dia o mundo terá que ver que só Jesus Cristo é o Senhor. Aquilo que está em Filipenses 2, seguido, versículo 1, falando sobre Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz assim, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O que o povo católico precisa ver, precisa entender, é que temos que estar centrado em Jesus Cristo, estar centrado no poder da palavra de Deus, e não centrado em um homem, acreditando em um homem que é infalível. Nós temos que acreditar somente no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que entrega a sua vida ao Senhor será salvo. Em João 3:16, passagem igual essa que todos conhecem, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O povo católico está vendo esta situação de uma forma espantadora, de uma forma assustadora. O povo evangélico, muitos desinformados, desavisados, acreditam que essa questão do Papa deixar agora é bíblica, a questão é essa e tal, assim como foi nas Torres Gêmeas, acreditando que viriam os aviões pelos ares e falando tantas coisas. Deixamos de suposições, de especulações e vamos nos centrar, nos canalizar a palavra de Deus, que é bem clara. Que Jesus Cristo está às portas e bate. No Evangelho de Mateus,
nós vemos a palavra de Deus falando que quando a figueira voltar a florescer e começar a dar os seus ramos, está próximo a colheita. A figueira sabemos que é Israel. Israel começou a florescer em 1948 por 2 votos de confiança, porque Israel não era nação. Israel voltou a nascer. A palavra de Deus diz assim: e não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração, na palavra de Deus, é de 75 anos. Se em 1948 o povo de Israel voltou a ser uma nação, para 2013 são aproximadamente 67 anos, praticamente 67 anos. Para 80 ou 75 anos, se nós for na palavra de Deus, não estou aqui dizendo o dia, e nem a hora, e nem a data, mas para se cumprir esta palavra, faltam apenas menos de uma década, menos de 10 anos, para que o arrebatamento da igreja aconteça. E pode ser a qualquer momento. A palavra de Deus diz que é no abrir e piscar de olho. E é tempo exato, 1/1000 de centésimo de segundo. Ao tempo de piscar o olho, não poderemos mais ver este mundo. Estaremos com Cristo nas mansões celestiais. Não se preocupa com a questão da Igreja Católica, não se preocupa com a questão do Papa, não se preocupa com a questão de Joseph Ratzinger. Não se preocupa. Se preocupa em preparar a sua vida, está preparado para o grande dia, está preparado para a grande hora, está preparado para o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe, e nós voltaremos a qualquer momento com mais palavras vivas para você.